7 erros de moda que podem estar acabando com o seu estilo e saiba como consertá-los. Vamos colocar o holofote em alguns pequenos detalhes do nosso dia a dia e do universo da moda que algumas pessoas deixam passar, mas que transformam e valorizam ainda mais o look. Mas antes de eu te falar tudo sobre isso, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube para não perder nada, porque tem muitas novidades. E siga 2 perfis lá no Instagram, @RenanFurlan e @Cotidiemoda, porque lá tem conteúdo incrível todos os dias. O primeiro erro é sobre o mais clichê, o mais, assim, fácil de tudo, né? E antes de alguém começar com militância nos comentários, que às vezes tem, claro que o tema é para gerar conexão, mas não são erros. Quem quer se vestir assim, cada um com a sua vida. Inclusive eu, às vezes, vou em alguns lugares que eu não estou muito preocupado e uso coisas que eu não usaria quando eu quero realmente me vestir bem e tal. Porque estilo vestuário é muito sobre isso, né? Sobre você poder se vestir como quiser a qualquer momento. Mas, caso você queira, em algumas ocasiões especiais, no trabalho, porque muitas pessoas, aliás, 90% das pessoas usufruem da imagem para trabalho, para o lado profissional ou para algumas outras questões, mas às vezes nem sabem disso, né? Mas às vezes no trabalho de algumas pessoas a imagem é mais importante do que para outras. Então, são nesses casos, tá? Porque às vezes eu também vou no supermercado, vou em algum lugar e não sigo normas, não são normas, exigências, regras, mas são coisas que ajudam a melhorar. E a primeira, como eu falei, é a mais básica e simples de todas, que às vezes pode falar, nem sei porque tá falando disso, mas tem que falar, que são roupas mal ajustadas. Muitas vezes a gente não presta atenção em pequenos detalhes. O principal é roupa oversized e roupa larga são duas coisas diferentes. O oversized ele é feito para parecer mais largo. Então uma coisa que assim muda muito o visual é o ajuste, a costura, o acabamento da peça para que fique bom. Claro que você pode pegar uma roupa do namorado e colocar e fica bom, pode acontecer. Mas caso você queira ter uma estética visual mais bonita, você tem que pensar nos ajustes. Uma das coisas que muitas pessoas não pensam, por exemplo, é aqui, nos cortes da roupa, sabe? Às vezes, esse corte aqui, ele tá aqui. Às vezes, o corte do ombro tá aqui. Aí, quando você olha, bate o olho e fala assim, nossa, parece que tá desleixada, dependendo da composição, você pode até querer estar mesmo, né? Como eu falei. E às vezes tem peças que realmente pega a maior e coloca numa pessoa que veste um número menor para ficar mais despojado, mais desleixado. Mas é um composto que é feito com uma forma estratégica. Por isso que às vezes você vê as famosas por aí e fala, eu não fico assim. Porque elas têm stylist, elas têm pessoas que procuram entre milhares de roupas qual pode combinar com aquela peça. Então, às vezes, você tá com uma blusa que tá desleixada e tal, mas às vezes coloca uma calça diferente. Vai equilibrando o look. Inclusive, essa é outra coisa que você pode pensar. Se você quer realmente usar uma peça que a costura não encaixou, ela dá esse visual desleixado, a parte de baixo, né? Se for ao contrário, é só mudar, mas vamos supor que seja uma blusa. A parte de baixo, você pensa em algo mais bonito, mais sofisticado, mais elegante. Então você pode pensar no high-low. De cima vai estar despojado, mais desleixado. E a calça, a saia ou shorts que você escolher por baixo vai ter uma estética mais arrumadinha, mais bonita. Porque daí você vai equilibrar o look. E não vai ficar toda largada, com uma outra peça mais desleixada também, né? Então, pensar nesses ajustes pequenos da roupa ajuda muito. Por exemplo, calças que têm uma qualidade inferior, às vezes a costura não encaixa na lateral. Geralmente a costura, principalmente de jeans, a costura é na lateral, né, da perna. Às vezes a costura é torta. Então são pequenos detalhes que ajudam a passar um ar de look mais arrumado, mais bonito, uma estética mais alinhada também. Então quando você for comprar a peça, se você não... Eu, por exemplo, não gosto muito de experimentar. Mas tenta colocar por cima, sabe? Para você ver se realmente encaixa. Se não encaixa, se é isso que você quer atingir, né? Não encaixou, mas eu gostei mesmo assim, ok. Mas caso você pense que tem alguma coisa errada que você não gostou, analisa esses detalhes, né?
os ajustes da roupa. E na hora de vestir também, o segundo ponto, que é o styling, que daí entra nessa questão que eu falei. Se for usar uma peça que realmente tem esse visual mais desleixado, aí você pensa na composição total da peça, da roupa, que vai te ajudar a realmente estar vestindo aquilo que você quer vestir. E não tipo, tentei construir uma produção aqui, mas não deu certo, né? Então aí, na hora de comprar também, tem até vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Lembra aquela regra, uma peça, 3 looks. Tá comprando? Pensou em tudo isso que a gente falou aqui agora? Já pensa em outras 3 peças que você tem na sua casa, que você pode usar com essa e que vai ficar bom. Porque senão você compra uma peça que é desleixada e tal, e não tem nada no seu guarda-roupa que dê pra usar com ela. Mas enfim, eu ficaria acho que 10 minutos aqui só falando desse tema, porque tem muitos contrapontos, né? Porque tem gente que não liga, tem gente que liga, daí se você liga é porque só pensa em impressionar as pessoas, mas não é sobre isso, né? É em a gente se sentir bem, né? Com o que está vestindo e também transmitir para as pessoas uma imagem bonita, uma imagem legal, principalmente no trabalho, enfim. Segundo, sapato. Tem muita gente que fala, sapato não faz diferença no look, mas faz toda a diferença. Porque às vezes tá com uma roupa tão bonita, aí você vai ver o sapato que é branco, tá amarelado, ou que tá com rasguinho, alguma coisa assim, com algumas descosturas. E hoje em dia tem tantas técnicas para fazer isso. E eu mesmo comprei outro dia um produto que você passa no tênis, ele sai aquele toque amarelado. Porque às vezes tem peças, coisas que a gente gosta, que a gente ganhou de alguém, ou enfim, que a gente ou não usa muito, aí fica guardado e amarela, ou usa muito e suja, enfim. Então tem várias técnicas hoje em dia para cuidar do sapato. E é uma coisa que, assim, às vezes você tá com um vestidinho básico, uma roupa básica, poucos acessórios, mas o sapato transforma, né? Principalmente salto, esses sapatos mais estruturados, eles valorizam ainda mais o look. Então, quando você for pensar nessas coisas, o que você faz? Montou o look, olhou no espelho, acha que tem alguma coisa que pode melhorar? Pede para alguém tirar uma foto sua, porque inclusive stylists, consultoras de imagem, muitas vezes fazem isso. Fala, peraí, eu vou tirar uma foto. Porque a foto, ela é um pouco mais difícil ficar bom, né? No espelho, às vezes, dependendo do ângulo, realmente a gente vê tá bom. Mas a foto muda o ângulo, muda a iluminação, muda várias coisas que você pode notar alguma coisa que esteja de desacordo com o que você quer. Terceiro, excesso de informações. Se você gosta, ok, seja feliz, mas é uma coisa que pode sim prejudicar um look, principalmente quando as informações têm estilos diferentes. Hoje em dia tem sim um mix de estilos, mas como eu falei, é tudo pensado com equilíbrio para uma coisa contrapor com a outra e ficar harmonioso. Então, se você vai usar um brinco de um estilo, um colar de outro, um cinto de outro, um sapato de outro, vai ficar estranho. Agora, tenta sempre pensar em 2 estilos, por exemplo. Se você quer usar prata com dourado, você não coloca prata com dourado não nos braços, nos pés, no colar, na bolsa. Escolhe 1 ou 2 pontos para fazer esse destaque maior, né? Principalmente quando os acessórios são maiores, mais chamativos, mais brilhosos. E a roupa, a mesma coisa. Então, se você quer usar uma jaqueta estampada com outra estampa, pensa em algo que possa equilibrar. Então, vamos supor, eu escolhi uma peça na parte de cima mais estampada e eu quero usar uma parte de baixo também com estampa, você pode ou pensar em estampas que tenham mais espaçamento, que sejam mais neutras, que não tenham muitos desenhos, ou você pode colocar algo neutro no meio. Então, o que muita gente faz é colocar, igual, por exemplo, uma camiseta branca, colocar uma jaqueta por cima que seja estampada. Aí a camiseta branca é um ponto de respiro, que a gente fala. E a calça pode ter uma outra estampa, mas claro, aí você tem que bater o olho e falar, realmente, ficou harmonioso. Porque tem estampas que se combinam e tem estampas que não. Então, quando você vai usar excesso de informação, lembra, ponto de respiro. O que eu posso pôr aqui no meio que fique harmonioso, que não fique mais exagerado ainda, e que vai dar equilíbrio para essa produção, né? A bolsa pode ser um ponto de respiro, uma coisa neutra. A própria pele pode ser um ponto de respiro, então às vezes um decote maior, ou saias não tão curtas, né? Mas saias curtas que deixem as pernas à mostra, os braços à mostra, são pontos de respiro, porque não tem estampa, porque não tem nada, né? Não tem detalhes, acabamentos, enfim.
então podem ajudar a equilibrar o look. E por último, algo que eu vejo que muita gente não presta atenção, mas que eu acho que assim, tá muito em se conhecer, né? Em se olhar com aquele olhar de tipo, nossa, eu sou bonita, eu sou estilosa, eu sou o que você quer ser, né? Você se permitir isso, porque muita gente usa peças que envelhecem elas. Então, por exemplo, o poá é uma peça que, dependendo do acabamento, da qualidade, ela envelhece um pouco a pessoa. E pode sim também ter peças que deixem ele mais jovial. Mas muitas vezes a pessoa usa poá ou alguma coisa tipo, que é mais de senhora, alguma coisa assim. A pessoa às vezes tem 30, 40 anos e usa peças que envelhecem muito ela. Peças muito conf, moletom. São peças que dá sim para criar um estilo mais jovial, mais despojado, mas também que podem ir para esse lado de envelhecer o look. Então, às vezes, a pessoa é linda, maravilhosa, e às vezes envelheceu, né? Por exemplo, o cabelo também é uma coisa que envelhece, a própria maquiagem pode ser algo que envelhece, né? Que faz a pessoa parecer mais velha. E às vezes a pessoa tá meio assim, nossa, não tô bonita, não tô achando legal e tal. E tá nesses pequenos detalhes, né? De você usar um tricô, mas um tricô de uma forma mais jovial, apostar em cores mais vibrantes. Então, quando você for escolher uma dessas peças que tem essas características, né, de pessoas mais maduras, enfim, eu tenho peças assim, inclusive eu tenho um tricô que ele é listrado assim, super cara de pessoas mais maduras. Aí o que eu faço? Quando eu vou usar, eu uso de uma forma mais despojada. Eu uso principalmente porque é mais grosso, então eu uso muito no frio. Às vezes eu coloco um colete por cima, aqueles colete puffer que dá um toque mais jovial. Às vezes eu coloco uma calça jeans mais estilosa, porque aí, como eu falei lá no outro truque, você vai criar um equilíbrio entre uma peça e outra. E você não vai ficar parecendo nem desleixada e nem vai te envelhecer. Porque às vezes você tá lá, nossa, o que eu posso fazer? Eu não tô achando nada legal nesse look. Mas são esses pequenos detalhes. Muitas vezes a cor da peça, enfim. Mas nem dá pra falar tudo aqui. São pequenos detalhes que você tem que começar a olhar nas outras pessoas, porque aí você começa a reparar até nas outras pessoas, você fala, nossa, realmente, eu tenho notado que quando usa isso com isso, fica mais jovial. Ou, nossa, eu tenho notado que aquela pessoa usa uma coisa que eu uso e ela parece que fica mais velha, então acho que é isso que acontece comigo. Porque não tem segredo, são pequenos detalhes que você vai unindo e ajuda muito. E esse truque de pedir para alguém tirar uma foto nossa também é bom, porque você olha de um ângulo, olha de outro, olha numa iluminação, pode ir num lugar mais claro ou num lugar mais escuro, para ver realmente em diferentes ocasiões como aquela roupa pode ficar, né? Ou, como eu falei, o styling, às vezes você mudando a forma de usar, né? Por exemplo, hoje em dia coloca-se muito blusas normais e prende por dentro no sutiã, tem esse truque que as mulheres fazem, que deixa cropped. Então, mudando o styling, mudando a composição, muitas vezes você vai atingir aquilo que você quer. E se você quer mais truques, mais dicas, siga no Instagram e já se inscreve aqui no canal. E se você tem algum tema ou sugestão, deixa nos comentários.